Oi, oi! O papo hoje é sobre o universo do UX Design, a cultura da experiência do usuário. Mas o que é isso? Como surgiu? Como funciona de fato? Eu sou a jornalista Vanessa Ubner e esse é o 5º episódio do Pod Pós-Uno, o podcast dos cursos de pós-graduação da Uno Chapecó. Vamos falar muito hoje sobre entender as pessoas, como entregar a melhor experiência ao usuário de um produto ou serviço, como melhorar a interação, gerar emoções, sentimentos. Para esse papo, nós convidamos 3 profissionais que entendem de experiência. Professor Walter Strobel Neto, graduado em Desenho Industrial pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduado em Marketing e Design de Produto e mestre em Educação. Atua como designer visual de produto há mais de 20 anos e como docente do ensino superior há 18 anos. Hoje, além de atender a indústria no desenvolvimento de projetos de produto, está como coordenador do curso de design da Uno Chapecó. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir enriquecer aqui o nosso Pod Pós-Uno. Obrigado, eu. E também conosco, Jean Carlos da Campo, graduado em Sistemas de Informação pela Uno Chapecó, pós-graduado em UX Design e Learning Experience pelo Instituto de Desenho Instrucional. Atua na área de tecnologia há mais de 6 anos, tendo iniciado como programador em 2016 e migrado para a área de UX Design no início de 2019. Atualmente é líder de design de produto na IXC Soft, empresa que trabalha há 4 anos. Já tem experiência na área de programação, mas a sua afinidade maior sempre foi a parte visual. Por isso migrou para o UX Designer a fim de focar em entender e melhorar a experiência que os usuários têm ao utilizar os produtos desenvolvidos. Jean, obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vanessa. Obrigado, professor Uno Chapecó, pelo convite e espero poder contribuir aí com o papo sobre o mercado do UX. Também conosco, nossa convidada hoje, Carolina Verlan, graduanda em Design pela Uno Chapecó, atua na área de tecnologia há 3 anos. Iniciou como designer gráfico em 2019 e migrou definitivamente para a área de UX em 2020. Atualmente é Product Designer na Compass.ol. Começou atuando na área de programação, mas a parte visual a conquistou tanto que acabou migrando para a área de UX e se apaixonou em poder influenciar nas experiências que as pessoas têm com tudo, seja na forma que são atendidas lá no comércio, no uso de um micro-ondas, por exemplo, ou na mais famosa que é a interação humano-computador. Carolina, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje no Pod Pós-Uno. Oi, Vanessa. Gostaria de agradecer ao Uno Chapecó e todo mundo pelo convite e espero também poder contribuir muito no assunto. E a gente vai falar, inicialmente, professor, do design como um todo. O que ele envolve, o design, professor Walter? A gente sempre tem parte daquela ideia, daquele senso comum de que design é basicamente estético, né? E existe todo um mundo por trás que acaba não aparecendo, né? Claro, vai ter as definições, as conceituações mais acadêmicas, mais dos autores conceituados e tal, mas eu gosto de lembrar 2 conceituações que eu tinha um professor, o Ivens Fontoura, que ele dizia primeiro que design é pensar o entorno. Então tudo que está em torno do ser humano, tudo que está em volta do ser humano, design seria isso. E um tempo depois eu vi uma outra conversa dele e ele falava que design é interface. Mas a interface não do jeito digital que às vezes a gente tem essa questão da palavra interface. Mas a interface que nem você comentou, a relação minha com algum tipo de produto, né? Então como o design, a palavra design, ela é importada, vamos dizer assim, mas ela não tem uma tradução pelo português, né? A gente tem a questão então de que design vai ser a parte de planejamento, de pensar algo, né? Essa parte de projetar. Se a gente vai pegar, por exemplo, dentro do idioma inglês, a gente vai perceber que existem 2 palavras, uma que é para nosso desenho de rabisco e a outra que é planejamento, que é projeto, que é design lá fora, né? Então a gente importa a palavra, mas a gente não consegue uma conceituação, uma tradução literal da palavra design, né? Então quando a gente fala design na prática, vai ser tudo aquilo que a gente utiliza de alguma maneira para pensar a relação que nós, seres humanos, temos com as coisas, né? O próprio Ivens, ele comentava que o arquiteto ele vai ser o designer da edificação,
né? Como é que funcionam os fluxos dentro dos espaços, né? O administrador ele vai ser o designer da questão da gestão, né? O contador vai ser o designer dos números relacionados à questão financeira, porque todos são planejadores, né? Mas focando na profissão, né? na área do design em si, a gente vai trabalhar então com os produtos bidimensionais, tridimensionais, reais ou virtuais, né? Ou com questões focadas, que nem você comentou antes, na relação das pessoas com alguma coisa, um ato de compra, né? Então, no supermercado, onde que as coisas estão dispostas, por que o sinaleiro tem aquela ordem das cores, né? Por que eu consigo encontrar as coisas dentro de um site, dentro de um sistema operacional, né? Porque para o público em geral a gente vê que a nossa relação com o meio digital é muito celular, é muito televisão, né? Computador, mas dentro de um sistema, dentro de uma empresa, está todo mundo também utilizando, mas acaba sendo muito nichado daí, né? Porque são poucas as pessoas que vão utilizar aquela ferramenta ali. Então, a gente comenta que desde um tênis, desde uma mesa, o microfone, a caneca, a jarra, o nosso automóvel, né? Tudo tem um profissional do designer pensando por trás. Por trás dos porquês estão... Dos porquês. Toda essa E essa aqui. pergunta dos porquês é justamente o primeiro passo para nós como designers, né? Onde está o problema? Por que aquilo acontece daquela determinada maneira, né? Então, quando a gente vai mais para o meio digital, a gente tem como que as pessoas usam, como que as pessoas elas se comportam na frente de uma tela digital, né? E daí vem todo esse mundo daí da experiência do usuário, tentar entender a experiência do usuário para poder planejar para o usuário. E esse é teu dia a dia, né, Carolina? Isso aí. Como o professor Walter falou, como o termo UX, ele é um termo que ele ficou mais difundido depois do meados de 1990, por aí, com o David Norman, a gente começou a trazer muito isso principalmente para o contexto digital. Só que a gente esquece que a interface, que é o que está ligado diretamente com a experiência do usuário, a interface ela não é uma tela, ela não é um software, ela não é um aplicativo. A interface nada mais é que um mediador. Se você tem um macarrão e você quer comer teu macarrão quentinho, tu precisa do micro-ondas, que é o intermediador para essa ação acontecer. E se você tem uma experiência ruim com o seu micro-ondas, você vai sair insatisfeito. O seu macarrão não vai esquentar direito ou ele vai esquentar demais. Então, a interface, seja física ou digital, ela precisa ser simples para o usuário poder utilizar. Então, tem todo um processo que funciona por trás disso para entender quem que é a persona que vai estar utilizando. Então, quem que vai estar utilizando, qual que é a capacidade mental, qual que é o tipo de esforço que essa pessoa tem que fazer para realizar as ações dela. Então, tá tudo conectado junto nisso. Como é que é a tua relação, a tua rotina hoje? Né? Que tipo de experiência você analisa, você gerencia? Como é que é? Atualmente eu trabalho com produto digital, então eu trabalho com um software interno da empresa que eu trabalho atualmente. Então a gente tem que pensar quais ações que ela precisa lá dentro. Então, a parte financeira, eles têm que lançar uma nota fiscal. Qual que é a melhor forma de fazer eles lançarem essa nota fiscal? Mas é uma empresa grande, então ela não vai lançar 1, 2 notas por mês. Às vezes são 500, 600 notas. Como otimizar para poder fazer o máximo de lançamentos usando o menor tempo e o mínimo esforço possível? Então tem que entender todo o contexto do usuário, quais que são os passos que ele tem que fazer até poder chegar nas ações dele, para poder desenvolver isso mais rápido e também ter mais tempo hábil para outras funções que ele tenha que desempenhar. A ideia é diminuir esses passos também, isso. né? Eu acho que isso também é uma função do X. Uhum. É pensar sempre para fazer o mínimo esforço do usuário, porque quanto mais cliques ele tiver que dar para realizar uma ação, quanto mais vezes ele precisar fazer isso, menos motivado ele vai se sentir a realizar essas ações depois. E a tua rotina, Jean? Como é que é ela? É muito parecida com a da Carol. Então, como eu trabalho com produtos digitais, eu tenho que entender a jornada do usuário, quais são os problemas dele, por que ele demora para lançar uma nota fiscal, por exemplo, que a gente também tem. Trabalho com um ERP, então é um sistema para gerenciar empresas, então tem toda essa parte da nota fiscal, financeira, enfim. E isso é um bom ponto porque o UX hoje em dia ele não tem que estar só ligado à interface ou só ligado ao desenho que a gente chama, né?
é muito importante ele estar atento a todo o ambiente empresarial, para ele poder explicar para pessoas que não estão familiarizadas no dia a dia com o UX, para explicar a sua tomada de decisão. Então, é importante ele estar sempre antenado nesse ambiente empresarial, não somente na interface. E hoje qualquer segmento demanda um UX designer, né? Qualquer um. Então, desde experiências físicas, como a Carol e o professor mencionaram, experiências digitais, tem uma história de como surgiu esse termo que a Carol citou, o Don Norman ali, que é o guru do UX. Em meados de 1990, ele trabalhava na Apple e ele pensou por que a experiência com as pessoas que compravam os computadores da Apple era tão ruim. Então ele conta que as pessoas chegavam na loja, era uma caixa enorme, um computador enorme, e elas tinham dificuldade para transportar, para colocar no carro, para levar para casa. Chegava em casa, era aquela caixa enorme, cheia de fios, cheia de entradas, que elas não sabiam o que fazer com aquele computador. E aí ele pensou, então, por que a gente não melhora essa experiência? Então ele criou, em 1990, por aí, o escritório de arquitetos de experiência do usuário na Apple. E aí então surgiu todo esse... começou a surgir, né? UX. Porque tudo é experiência, né? Na verdade, né? Que ferramentas que vocês usam, Carolina, para melhorar a experiência das pessoas, né? Porque é tão complexo você estudar, né? Entender as pessoas. Que ferramentas que vocês usam? Como é que vocês fazem esse planejamento? Esse processo ele começa muito com metodologias. Então, a gente tem metodologia para tudo hoje em dia. Se você quer fazer arroz, você precisa ter alguns passos para serem seguidos. Então, para fazer essa parte da experiência do usuário também, você tem que entender o contexto do usuário, você tem que entender quais caminhos ele vai precisar fazer. E a experiência do usuário, ela está muito conectada com isso tudo. Então, por exemplo, se você vai fazer um site de uma loja, você tem que pensar como é que o usuário vai receber a primeira informação desse site, dessa loja. Ele vai receber isso por e-mail, ele vai ver isso numa mídia digital, ele vai ver isso no outdoor. Qual que tem que ser a experiência que ele vai ter para fazer ele querer chegar nesse site depois? E também depois a experiência de compra. Como é que facilitar para fazer ele... Claro, hoje em dia a gente quer sempre poder vender rápido para gerar lucro e tal, mas como fazer toda essa experiência funcionar de forma positiva? Então tem que entender todo esse contexto do usuário, de onde ele vem, que tipo de dispositivo ele está utilizando, né, quando é voltado para experiências mais digitais. E também, quando é algo que funciona tanto no digital quanto no presencial, tem que ser pensado como é que vai ser a experiência dessa pessoa lá dentro da loja. Como é que ele vai ser atendido lá dentro. Porque se você vai numa loja com o objetivo de comprar uma camiseta, a loja é linda, é tudo muito bem organizado, o material é bom, mas você é mal atendido lá dentro. Você provavelmente não vai querer voltar lá, por mais que tenham N fatores positivos, porque uma das suas experiências lá dentro foi negativa. Isso também é uma coisa que tem que ser muito levado em consideração na parte do UX fora do digital. Que a gente pensa no vender, né? A gente fala no vender, você tem que fazer a pessoa voltar a comprar, Isso. né? Isso no meio no virtual, físico, né, professor? Ao encontro do que eles comentaram, né? Eu sempre em sala de aula, eu brinco sempre com o seguinte exemplo. Eu sempre uso a minha mãe. Se minha mãe conseguir, né, com a idade que ela tem, dentro de um celular, executar aquela determinada operação, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai pensar nos públicos, quem são os públicos? Né? Vai ser um jovem de 15 anos que vai estar usando aquele sistema operacional, ou pode ser uma pessoa que não tenha toda aquela cultura, né? Que não tenha toda aquela experiência digital, vamos dizer assim, né? Então isso que a Calu comentou é bastante importante. Para quem que eu estou fazendo? Né? Se eu vou pegar um profissional de contabilidade, no exemplo que eles deram, que vai operar um sistema contábil, eles já sabem a mecânica da contabilidade, né? Então eu preciso deixar as tarefas mais fáceis, evitar erros, né? Já imaginou lançar uma nota fiscal errada porque o botão, né, um exemplo muito superficial, porque o botão estava num lugar específico que gerou um erro, né? Uma coisa comum, por exemplo, hoje em dia que acontece, que provavelmente muitas pessoas já passaram, é o seguinte: o pessoal vai colocar alguma enquete, por exemplo, no Instagram, no Stories do Instagram, mas a pessoa coloca a enquete exatamente próxima do botão para você passar para o próximo Story. O que acontece? Ao invés de você passar o próximo Story, você acaba respondendo a enquete do Instagram. Você gerou um erro. Por quê? Porque
A caixa de pergunta, por exemplo, estava posicionada no lugar errado. Entendeu? Não era a pergunta errada, não era nada disso. Então era a posição da onde eu ia colocar um determinado botão. Isso influencia demais, né? Então, assim, como organizar essas informações para as pessoas seguirem o caminho que elas devem seguir, né? De uma maneira fácil, de uma maneira... Tem um livro que chama-se É Proibido Pensar, né? De uma maneira lógica. A Apple nasceu muito, Norman fazia muito isso de... o sistema, as pessoas têm que ser meio autodidatas, ela não precisa receber um curso para poder operacionalizar aquela ferramenta, digital ou física, né? E o usuário vai acabar utilizando de maneira tão intuitiva, né? E vai criar uma experiência que ele não precisa mais se preocupar onde eu tenho que clicar, né? Isso acaba acontecendo de maneira natural. Então esse é o sucesso, vamos dizer assim, de um produto que é bem pensado com a questão da usabilidade, com a questão do UX, né? A experiência ela foi tão bem pensada que o usuário lá, quando vai utilizar aquele produto, ele utiliza de maneira que evita erro, mais eficiente, né? E de uma maneira que seja mais lucrativa para a empresa, né? E para fazer tudo isso que o professor e a Carol comentaram, existem técnicas, né? Então, eu não consigo apresentar um designer para um diretor de uma empresa, por exemplo, falando, ó, eu acho que o botão tem que ser na parte inferior. Claro que a gente tem a vivência, tem a experiência, mas eu preciso de dados para mostrar para ele que o botão tem que ser ali. Então, existem algumas técnicas que a gente utiliza, desde entrevista com o usuário, assim, mapa de calor na interface, então, aonde o usuário mais clica, aonde o pessoal está mais posicionando, lá, a enquete do Instagram, por quê? Porque será que eles não sabem que pode posicionar em outro lugar? Então existem diversas técnicas que a gente chega nesse resultado. Nada hoje é no achismo, né? Nada. E só mais um complemento com o que o professor Walter falou agora há pouco. Para também trazer essa coisa de evitar os erros, a gente usa muito o que a gente chama de esquemorfismo, que é trazer elementos do mundo real para o mundo digital. Então, como por exemplo, o botão de salvar ser um disquete, e todas essas outras mini informaçõezinhas, a parte de e-mail, seu formato de um envelope, como eram as correspondências antigamente. Então, eu trago vários elementos do mundo real para o digital, por mais que não faça tanto sentido, tipo disquete hoje em dia, por exemplo, mas também já trazer mais uma conectividade para também deixar mais intuitivo. O símbolo do WhatsApp tem um telefonezinho antigo, né, e tal. E aí, além dos elementos, né, dos símbolos, nós temos a questão das cores, que também está diretamente relacionado a isso, mas também tem o cheiro, tem outras interferências, né, outros sentidos, que eu acho que faz parte desse mundo de UX, né? Isso aí. Tem um exemplo em Curitiba, que quando veio a Pizza Hut para Curitiba, próximo da onde iria ser a loja, eles colocaram um outdoor gigantesco e era somente a foto da pizza, somente estímulo visual. E eles colocaram uma essência atrás do outdoor que ficava largando essência 24 horas por dia do cheiro da pizza da Pizza Hut. Gerou aquilo uma experiência, né? Porque a gente tem um problema no digital, a gente tem o problema que a gente não consegue atingir todos os estímulos, né? Os 5 sentidos. Então foi uma maneira de quebrar um paradigma, né? De inovar, trazendo uma experiência a partir de um dos sentidos que era totalmente inovador na época, né? E depois, quando veio a loja da Pizza Hut, daí ficou aquela, nossa, é aquele cheiro que eu lembrava lá, que me criou uma experiência comercial, vamos dizer assim, né? Mas que depois me trouxe ela para o mundo real, né? Muita coisa, então, a gente acaba realmente testando no real, né? Para ver se depois vai acabar funcionando no digital e assim por diante. Como as antigas revistas de cosméticos, né? Então, a gente nem sabia que participava de uma experiência do usuário. Verdade, tinha lá a experiência de você cheirar esfregar o pulso na revistinha da avó. Isso aí. Olha ali, ó, já tinha um porquê, né? Isso. Experiência. E claro, qual que seria o produto que você iria consumir? Aquele que te gerou uma melhor experiência, né? Quando o Jean falou ali da Apple e da caixa, né? O exemplo clássico, que é um projeto de design, né? Voltando, dando um pouquinho passo atrás, né? Mas
falando de experiência do usuário e tudo mais, a Apple foi a primeira a criar uma experiência abrindo a embalagem. A embalagem simplesmente, né, hoje em dia isso já é comum porque o mercado vai na onda. Mas você abrir um produto Apple é uma experiência. São 2, 3 segundos que a embalagem ela demora para abrir, para te dar aquela sensação, né, aquela mini adrenalina ali, para quando você abre a embalagem você ter um evento. E é sempre emocionante, né? Olá, né? Então assim, ela é toda projetada, existe um microfuro escondido tal, para entrar o ar na velocidade certa, para a embalagem abrir na velocidade certa, para te criar uma experiência diferenciada. E começa já quando chega o produto ali, né, na embalagem. Exatamente. Então assim, a parte de experiência de usuário é um universo gigantesco. Claro, o mercado hoje em dia, qual é o mercado que mais aproveita isso? É o mercado digital, né? Mas existe um mercado de trabalho gigantesco, né, que sai do digital, né, para essa área de UX. E é ali que eu ia chegar. As empresas estão preparadas para isso? Estão? Então, como é uma atividade recente, né, ali pelos seus 20, completando aí seus 20, 30 aninhos, o mercado ele tá aquecido em partes. Em regiões mais pequenas, que nem aqui no oeste de Santa Catarina e tal, eu, pelo menos pelas experiências que eu tive, eu sinto que ainda tá num processo muito imaturo. Então, eles ainda estão na fase de começar a entender o que é o design para começar a trazer. Porque como por muito tempo o design ele foi visto sempre como design ou vai ser o difundido, design de sobrancelha, alguma coisa assim, tanto que antigamente quando você falava que cursava design, todo mundo ficava meio curso para fazer sobrancelha. Então, eles ainda estão começando a aprender qual que é a necessidade de ter alguém de design e entender que design não é só desenhar tela bonita. Porque a parte de UX também, ela não é só falar, esse botão vai ficar aqui, o título fica em cima, tal tamanho da fonte, tal posição de tal coisa. Não é só isso, também tem toda a parte de escrita por trás. Então, tem muita gente também que vem do jornalismo para a parte de UX para trabalhar com essa parte de escrita. Então, as mensagens de alerta, como você passar uma mensagem de alerta sem o usuário se sentir frustrado por ter errado, quais são os textos que fazem sentido estar lá dentro. Então, como é uma coisa que é muito profunda ainda, dizem que tem 5 níveis de maturidade de design para as empresas. Então, eu sinto que aqui ainda está muito inicial. E muitas fazem empiricamente também, né? Total. Como é uma área denominada recentemente, né? Uma profissão nova, digamos assim, né? Das novas profissões que a tecnologia e a inovação nos trouxe, aquele boom, né? Então, acho que o UX entra, né? Nesse mundo. Então, muitas fazem, mas empiricamente, né? Não tem o UX designer lá que a empresa tem conhecimento, né, sobre as funções daquele profissional, mas ela vai fazendo, né? Com um profissional interno, exatamente, ela vai demandando. Isso que a Carol falou perfeito, porque hoje nas empresas tem o designer, né? Então ele faz marketing, faz uma peça para o Instagram, faz um site, ele faz tudo. Então, aqui na região, como a Carol disse, não está tão difundido, mas a gente vê que tem muita vaga para UX, então a maturidade vai aumentar. Já em empresas do centro do país e até fora, antigamente a proporção era de um designer para 80 funcionários. E hoje tem um designer para 4, 5 funcionários. Então é um boom gigantesco de UX no mercado como um todo. Mas aos pouquinhos as empresas estão aumentando a maturidade. E a gente vê muita vaga aberta, né? Isso, e muita pouca, né? E pouco profissional com especialização para atender, né? Exatamente. E assim, Chapecó tá virando um polo tecnológico, né? É um caminho que a cidade... É uma matriz econômica que surgiu aí, né? E tá aí, né? A gente tem... Dentro da Chapecó a gente tem o Parque Tecnológico, o Pólen, né? Que vai fazendo a incubação das empresas e eventos e ideias e startups surgindo, e o pessoal precisa de profissional, né? Claro, algumas startups é aquilo, né? Eu sou a empresa, né? Eu e meu sócio somos a empresa. Muitas startups nascem assim. Eu presa, né? Eu presa. Eu presa, ou o eu SA, né? Você SA. Mas
a partir do momento que as empresas, e a gente observa muito isso, né? A partir do momento que as empresas começam a amadurecer, elas começam a ver a necessidade do profissional, né? Mas eu acho que isso é um caminhar padrão, vamos dizer, natural, né? Você vai contratar um contador único, exclusivo como teu funcionário a partir do momento que você tem um determinado tamanho, senão você acaba contratando um profissional, prestador de serviço externo, né? E assim por diante também. Mas cada vez mais as empresas estão percebendo a necessidade de que o UX ele não vai pensar somente a questão estética, de interface e tudo mais, né? Você vai pensar, muitas vezes o profissional designer que trabalha com essa parte, ele pode ser uma das pessoas que está pensando estrategicamente, né? Porque como ele está ligado diretamente ao usuário, não é a vontade do dono, não é a vontade da concorrência. Eu tenho que obedecer à vontade do usuário. Percebendo isso isso... é muito importante, eu acredito que é algo que vocês têm que ter muito cuidado, digamos assim, né? Na rotina, que é deixar a sua vontade, a sua, né? O seu eu, né? O que é cultural para você, acho que de lado, e focar naquilo que é o comportamento do usuário mesmo. É um grande exercício de empatia, e por isso que geralmente a área de design, ela, principalmente voltada aí para a experiência do usuário, ela é uma área muito colaborativa. Então, tem que ter mais pessoas de design ali junto. Porque por mais que você estude, você lê, você tenta deixar um pouquinho da tua parte aí cultural e o teu psicológico um pouco de lado, a gente se coloca muito no lugar do cliente. E às vezes é complicado, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa voltada para contabilidade. Tu não é da contabilidade, sabe? Então tu não tem todas as noções de todos os âmbitos ali que tem que atender a interface, por exemplo, que você vai fazer. Então é muito bom ter essa parte colaborativa do design junto. Então você ter um segundo designer para poder dar uma opinião, para poder auxiliar, porque geralmente duas cabeças pensam melhor que uma, né? Vocês falaram muito dessa questão da maturidade das empresas. Tem alguns segmentos específicos que já atingiram essa maturidade e estão absorvendo mais o profissional de UX? Segmentos específicos eu acho que não, você pode me ajudar, mas eu acho que empresas específicas. Eu acho que vai muito do porte da empresa, na verdade. As empresas mais grandes e mais antigas, então, não sei se pode citar nomes, mas, por exemplo, tipo, a Nestlé, essas empresas maiores e principalmente multinacionais, elas costumam ter uma valorização maior do profissional de design lá dentro do que empresas mais locais. Então quer dizer que a gama, né, de vagas muito interessantes Sim. estão aí, né, professor? É aquilo, né? Geralmente o UX ele se inicia, vamos dizer assim, pela área da tecnologia, né? Então, que nem eu comentei antes, a gente tem bastante empresa que são desenvolvedoras de software. Esse é o primeiro mercado que vai puxar. E até por causa de uma característica do mercado, é um mercado já com pensamento mais à frente, né? Porque não vê o local, né, a questão regional como barreira. Né? O pessoal sempre vai pensar, não, eu estou desenvolvendo software aqui, pelo menos escalável Brasil e daí para cima. Né? Então talvez seja a porta de entrada. Mas as empresas estão vindo cada vez mais no seu time interno, né, buscar esse tipo de profissional. Né? A gente tem vários exemplos, a própria Calu, de que uma empresa de fora veio buscar o profissional em Chapecó. Né? E a gente tem vários exemplos, várias pessoas conhecidas, né? Vários colegas e tudo mais, e egressos, que simplesmente mercado Florianópolis, mercado São Paulo, mercado Rio de Janeiro, falou, opa, vem aqui, trabalha daí, home office, mas vem trabalhar aqui. Pela especialização, né? Pela bagagem, pela habilidade. Exatamente. E a especialização tá aí, né, professor? Vem em boa hora, né? Oxe. E é uma área que está muito crescente também, voltando agora um pouquinho para o digital, principalmente por ser uma área que tudo tem aplicativo hoje em dia. Para você abastecer o carro, você tem um aplicativo que dá um pouquinho de desconto. Para fazer a tua compra online no supermercado, você também consegue alguns cupons de desconto por aí. Então, tendo aplicativo, tendo site para você fazer tudo hoje em dia, tem essa necessidade de ter algumas pessoas que pensem para fazer o usuário ter a melhor experiência e querer voltar a utilizar esse serviço de novo. Ocorreu essa transformação digital com a pandemia, né? E tudo teve que ir pro digital, né? Então, a maioria das coisas teve que ir pro digital. Então,
surgiram ainda mais vagas do que já existiam. Então, realmente tem muita vaga mesmo. Então, como o Jean comentou, né, com todo esse aumento que teve de busca por coisas digitais, né, no pós-pandemia, teve muita ascensão de startups de tecnologia também. Então, desde voltadas para controle de futebol, que foi um dos cases que eu participei, mas também em questão de logística, acompanhamento de transporte, acompanhamento de temperatura para não ter perca de carga. Um dos cases que eu participei foi de um aplicativo para clubes de futebol. Então, para fazer o controle de viagens, de alimentação de atletas, de lesões, que é um aplicativo onde várias pessoas do clube vão utilizar. Então, é desde o roupeiro até o presidente do clube. Então, esse é um exemplo de um aplicativo que ele tem que ser acessível para pessoas de vários níveis. Porque, claro, vai acontecer daí ter um roupeiro, enfim, alguém que já tem uma instrução maior, que tem talvez um curso superior, mas também tem muitos casos de pessoas que entram já, tipo, ali com um ensino superior incompleto, um ensino médio incompleto, muitas vezes, né, nesses cargos mais mecanizados, e eles precisam conseguir entender todas as informações e alimentar essas informações no sistema, da mesma forma que as pessoas que estão lá nos cargos mais altos, ou os atletas respondendo os testes que eles têm que fazer. Então, a experiência do usuário ela tem que estar muito presente nesse caso, para conseguir fazer tudo ser acessível para todos que têm que lidar com esse sistema diariamente. Contribuindo com os cases, então, que a Carol trouxe, eu participei de um aplicativo para técnico de internet, o pessoal que instala a internet nas nossas casas, né? Então, a gente precisava fazer um aplicativo que facilitasse o técnico de internet instalar a internet e avisar o cliente que estava indo instalar, por exemplo, a internet. Então, eu tive dois usuários, que era o técnico de internet e a pessoa, né, que ia receber a instalação. Então, até chegar numa interface, num aplicativo, a gente teve que imergir, então, como é que é a vida do técnico, como é a instalação. Então, a gente teve que acompanhar o dia a dia de um técnico, quais eram os problemas que ele tinha para instalar a internet, o que funcionava, o que não funcionava. Então, tudo isso nos levou a fazer um aplicativo voltado para o técnico, que teve que ser, por exemplo, agora citando a interface, né? Cores bem contrastantes, porque a gente não sabe qual que é a situação do técnico, se ele está embaixo do sol, de chuva, se ele está em cima do poste, precisa ver o aplicativo, fontes maiores, porque ele precisa ver a informação de forma rápida, botões de ação maiores. Então a gente teve que entender todo o dia a dia do técnico para propor a melhor solução para ele ter a melhor experiência para instalar a internet. Nesse caso, o usuário, por exemplo, é o técnico, né? A isso. experiência dele, o comportamento Isso, dele. Isso. Né? É ele Exatamente. que você tem que influenciar Isso, positivamente, exatamente. obviamente. Ele é a persona, como a Carol citou, desse aplicativo. E hoje o curso de UX, né, professor, ele traz, além dessa bagagem técnica propriamente dita, também uma formação integral, né, que pode proporcionar a esse profissional, inclusive, uma ascensão dentro da empresa. Né? Sim. É até um dos caminhos da pós e da própria no Chapecó, essa formação mais empreendedora, né? Então, como o Jean comentou, conforme você vai amadurecendo dentro da empresa, né? Conforme a empresa vai crescendo e você vai tendo tempo na empresa, cada vez mais é natural em todos os cargos, né? Você vai crescendo, vamos dizer assim, profissionalmente dentro da empresa, né? Então, e cada vez mais você acaba se distanciando daquela situação operacional que era a tua situação, né? Que você muitas vezes entrou dentro da empresa. Então, o bacana da pós é que ela traz esse viés justamente de como que eu lido com a gestão de pessoas, porque cada vez mais eu vou ser um gestor, né, daquele meu setor, daquela minha área, né, de desenvolvimento e tudo mais. Cada vez mais eu vou estar próximo da gestão e mais distante do operacional. Mas para eu ser um bom gestor, eu acabo precisando saber de como que funciona o operacional, né? Então, eu até queria, né, trocar ideia ali com o Jean justamente nesse sentido. Esse caminhar, né, de cada vez mais se afastar do operacional, porque você acaba tendo que dentro da empresa acabar sendo mais gestor, mais líder, né? Ser uma pessoa mais de referência e de conseguir delegar, né? Dessa questão da empatia, né? De conseguir fazer com que o time trabalhe de uma maneira integrada, melhor, né? Coesa,
né, para conseguir entregar um resultado bacana. Porque me parece mesmo, Gê, que essas áreas se entrelaçam, né? Porque as duas cuidam de pessoas, né? Pessoas, isso. É importante o curso após trazer isso, porque existem dois tipos de liderança hoje no design, né? Que é a liderança, eu acho que em todas as áreas, a liderança técnica, que vai ser o especialista, e a liderança de gestão de pessoas. Então, se você é um líder técnico, você vai ser a referência técnica do teu time. E se tu parte para gestão de pessoas, tu vai cuidar da carreira delas. Então, gestão de expectativa, quais são as habilidades que elas precisam desenvolver. Então, é super importante ter isso. E como tem muita vaga, a gente precisa de líderes, né? Então, é bem legal ter essa parte no curso. Por isso que vem boa hora essa especialização, né, professor? Por isso que eu digo, né? Essa questão do olhar para... Agora, a UNO Chapecó criando um produto para atender uma demanda de mercado, né? Esse planejamento... Que são os cursos top trend que a gente usa, né? Mas que é isso, tendência de mercado, atender as demandas, exatamente, né? Numa visão mais estratégica, um produto diferente do que a gente vem comentando aqui, um produto digital, um produto... Mas querendo ou não, não deixa de ser um produto, né? Então, quem vão ser os consumidores desse produto chamado pós-graduação, né? Como está o mercado que vai absorver esse profissional? Então eu vejo que usando essa expertise, vamos dizer assim, de quem é o novo profissional, daqui a pouco ele está sendo um líder dentro da empresa, tal, então eu preciso formar este profissional, né? E não formar um profissional. Claro, existe toda a questão técnica, a questão operacional, mas também eu preciso formar um profissional que vai entrar no mercado e daqui a pouco ele vai ter responsabilidades além das responsabilidades operacionais da graduação dele, da carreira dele, vamos dizer assim, né? Ele vai ter outras responsabilidades, né? Ou gerir um time, ou precisar tomar alguma decisão dentro da empresa, auxiliar nessa decisão, né? Como é que eu faço para trabalhar em equipe? Isso muitas vezes a graduação... Todo mundo trabalha em equipe dentro da graduação, mas muitas vezes a gente não tem essa questão como trabalhar em equipe, né? Isso é muito importante, porque dentro das empresas a gente sempre vai trabalhar em equipe, a todo momento. É um gargalo, né? Difícil de... Exatamente. Então tem técnicas, tem metodologias, tem maneiras de se fazer as coisas, né? Que nem a Calu comentou, ninguém vai trabalhar sozinho. Eu sempre vou trabalhar com mais profissionais de outras áreas. Eu preciso entender essas outras áreas, eu preciso entender essas outras necessidades, né? A quem é dirigido o curso, professor? Olha, mercado em geral, vamos dizer assim, né? Mas basicamente o foco está nessa linha de profissionais, né? Que gostem dessa parte de tecnologia, né? Que se identificam em resolver problemas, né? Claro, esses problemas vão ser problemas com a parte mais digital, essa parte, né, de pensar em quem está utilizando aquele produto que eu estou desenvolvendo, né? Então, profissionais que gostem de pensar nessa questão de resolver um problema de outra pessoa e talvez no meio digital, né? Pessoas que queiram crescer nas suas carreiras, né, de não ser somente operacionais, né, de dar um passo a mais na sua vida profissional. Já que é um nicho de mercado, né, emergente aí. E a velocidade que a gente presta atenção que os profissionais crescem dentro das empresas é assustadora, assim, né? Às vezes em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa já subiu degraus assim, falar, nossa, né? Por quê? Porque tem essa questão da empatia, tem essa questão do conhecimento em liderança, tem essa questão da gestão de pessoas e tem o conhecimento técnico, né? Então acho que é esse tipo de profissional, né? Quem gosta bastante de tecnologia, quem gosta de trabalhar com pessoas e para pessoas. E atender expectativas, né, Carolina? Sim, exatamente. Do que a gente conversou aqui, né? Isso tudo que vai estar incluído no desenvolvimento de habilidades e nos principais componentes curriculares desse curso, professor? A pegada do curso é essa, né? Ela tem algumas coisas mais operacionais que faz parte, né? Principalmente trazendo novas metodologias, né? De como perceber o usuário, né? Qual é o caminho que o usuário faz para determinada
né, ação, né? Então tem esse viés um pouco mais operacional e também tem mais o viés dessa questão de liderança, essa questão de como se portar dentro da empresa, né? Essa questão mais eu como profissional no mercado e não eu como um designer no mercado ou eu como um desenvolvedor do mercado, né? E sim, não, eu sou um profissional dentro de uma empresa. Formato do curso, Isso. aulas online. Isso, né? Isso é um diferencial, né? Que nem a gente já comentou aqui, a pandemia trouxe muito isso, né? De você estar podendo construir o seu conhecimento dentro de casa, né? Um pouco no seu ritmo, né? Com as ferramentas que você tem e de uma maneira mais independente, né? Então, é uma maneira também de pensar no usuário, né? Um pouco devido à pandemia, um pouco sem muita opção na época, mas é um modelo que veio para ficar, é um modelo que já tem bastante demanda e que cada vez cresce mais, né? De você também dar aquela certa autonomia para aquele meu cliente, né? Porque muitas vezes ele vai trabalhar um pouco mais, né? Então ele não vai ter aquele horário, é tal dia da semana, aquela hora, né? Ele tem essa elasticidade um pouquinho maior, porque o novo profissional do mercado ele tem essa característica, né? Muitas empresas hoje em dia não trabalham, por exemplo, com ponto, né? Então eu faço meu horário, né? Então é um curso também que vem para atender esse novo profissional. Isso, exatamente. Né? Matrículas abertas, fica o convite, né, professor? E como, né? A gente está com as matrículas abertas no site da Chapecó e convidar todo mundo para estar participando. Carolina, fica aí essa oportunidade de viver essa experiência, né? E só uma coisa que eu queria pontuar. Eu sou uma pessoa doida por metáfora, eu uso a metáfora para tudo. Então, pra gente entender um pouquinho também do que é a experiência do usuário, o que é a UX, é como pensar num médico. Um médico, a pessoa vai no médico porque ela tem uma dor para resolver. O médico não vai passar nenhum medicamento antes dele entender qual que é a dor que ele precisa remediar. A UX é a mesma coisa. Você tem que entender a dor do usuário para você entender o que você pode fazer para resolver essa dor. Perfeito. E já também chegando às considerações finais do Jean. Atender a expectativa das pessoas, esse é teu mundo, né? Muito obrigada, Jean, pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. E é isso aí, é tudo sobre pessoas. A gente faz as coisas para as pessoas, as empresas vendem para as pessoas. Então nada melhor do que se especializar em entender pessoas. Ok, Jean, Carolina, professor Walter, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado esse convite, né? Para estar aqui trazendo um pouco mais da rotina de vocês, do mundo de vocês, que é o design, o UX design. Muito obrigada. Só complementando, né? A gente dentro da UNO, a gente tem um curso de graduação em design, né? Perfeito. Onde um passinho para trás, né? Um pouco maior de tudo isso que a gente conversou, né? A gente tem 3 ênfases, que é a parte de visual, que trabalha bastante essa questão da experiência do usuário na questão visual, né? Na questão de experiência digital e tudo mais. Outra ênfase que a gente tem é a parte de design de produto, né? Que a gente vai pensar mais a questão do uso em produtos tridimensionais, que nem a Calu comentou lá no começo, lá na questão do micro-ondas, né? Um exemplo clássico, né? Onde também, voltando ao exemplo da minha mãe, né? Ela precisa conseguir operacionalizar aquele determinado equipamento, né? O Norman ainda brinca que o equipamento conversa com a gente a partir do momento que ele apita para nos avisar que isso é experiência, né? Ó, ele está avisando, olha, o seu alimento está... E alguns até, se você esquece o prato lá dentro, ele te avisa que tu esqueceu, né? E a gente também tem uma terceira ênfase, que também é um mercado que está gigante e que também tem tudo a ver com a pós, é o mercado de games, né? Que a gente a gente tem a ênfase de design de games, que também, né, tá bem... A demanda tá bem grande aí no mercado, né, que também pensa no usuário, talvez não nessa questão de sistema, mas é um outro tipo de usuário, mas também que exige toda essa questão da usabilidade, de entender quem que é aquele meu usuário que vai desenvolver aquele produto. Até um board game ele vai ter uma interface para você poder jogar, né? Então tem tudo um board game, né? Um jogo de tabuleiro, né? Então quem é usuário? É um jogo para criança?
né? Até mesmo o jogo da velha. Então, quando tu me perguntou antes ali, para quem que é, né, a pós-graduação, acho que o exemplo se encaixa muito bem, né? Eu tenho um jogo de tabuleiro para crianças de 5 a 7 anos jogarem com os pais. Esse é o meu usuário. Como é que é a interface? O que cada usuário pensa? Como que ele age? Né? O que eu preciso trabalhar naquele board game, naquele jogo de tabuleiro? Né? Então, a pós eu acho que ela acaba... Se a gente sair do senso comum da questão digital, a pós ela é muito gigantesca nesse sentido, né? Então de conseguir amarrar todas essas, a gente chama de ênfases, né? Mas de todas essas áreas aí que o design consegue atender. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Esse foi o 5º episódio do Pod Pós-Uno. Você também pode se inscrever aí para não perder os próximos episódios, compartilhar esse conteúdo. Se você gostou, a gente espera muito que sim. Tem muita informação dos novos cursos de pós-graduação da UNO no site da instituição, uno.edu.br/pós. Também nas nossas redes sociais, busca lá, Pós-Uno Chapecó. E fique ligadinho aí que logo, logo vem o 6º episódio do Pod Pós-Uno. A gente se vê, muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.